quinto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções, pegando aí o caderno de atividades na página 20, para poder fazermos as correções. Vamos lá? Então, partilha de quantidades em partes desiguais, página 20. 14ª questão, nós vamos ter o seguinte: ligue os quadros que indicam as quantidades de bolas pretas em relação ao total de bolas de cada pote. Então, nesse caso aí, vocês deveriam contar a quantidade de bolas que tem em cada pote, tá certo? E relacionar com a quantidade de bolas pretas que tem nesse pote. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas. Onde dessas 7 bolas, eu tenho 4 que são pretas. Então, aqui seria 4 em 7. Então, aí vocês iriam fazer a ligação. Eu usei aqui, tá certo? Colorido. Vocês também, se quiserem, podem também estar colocando colorido para poder, tá certo? Destacar melhor. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas. Onde das 6 bolas, eu tenho uma que é preta. Então, aqui é 1 em 6, tá certo? Nesse outro caso aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. Onde dessas 9 bolas, eu tenho 2 que são pretas. Então, nesse caso aqui, será 2 em 9. E nesse outro caso aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Onde dessas 5 bolas, eu tenho 4 que são pretas. Então, será 4 em 5. Tá certo, meus amores? Então, ainda na página 20, tá certo? Nós vamos ter a 15ª questão, que diz assim: Ita ganhou 24 chicletes e quer reparti-los, tá certo? Com seu amigo Otávio. Ele quer ficar com o triplo da quantidade de Otávio. Vamos ajudar a Ita a encontrar essas quantidades? Para isso, faça as atividades abaixo. Então, aqui, nesse caso, vocês iriam fazer o quê? São, no caso, 4 partes, porque, no caso, um irá receber o triplo do outro. Então, se vocês prestarem atenção, vocês iriam dividir 24 dividido por 4, não é verdade? Porque serão aí 4 partes. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, aqui, cada parte, tá certo? Terá o quê? 6 unidades de chicletes. Então, aqui na letra A, ó, complete os espaços abaixo de cada retângulo com a quantidade de chicletes que eles representam. No caso, eles representam 6 unidades, tá certo? Então, aí, esses 6 unidades foi através dessa divisão 24 dividido por 4. Na letra B, usando um lápis azul para Ita e lápis vermelho para Otávio, pinte os retângulos representando a quantidade de chicletes que cada um terá. Então, nesse caso aqui, vocês sabem que a questão falou que Ita, tá certo, queria ficar com o triplo da quantidade de Otávio. Então, quer dizer que Ita irá ficar com 3 partes. Então, aí, Ita pediu para pintar de azul, então vocês iriam pintar esses 3 retângulos, tá certo, de azul. Pintar mesmo, tá bom? De azul. E Otávio irá receber apenas uma parte, então vocês irão pintar apenas um retângulo, tá certo, de vermelho, porque a parte de Otávio será pintado de vermelho, ok? Na letra C, agora responda. De acordo com o modo como Ita quer repartir, com qual quantidade cada um ficará? Então, aqui, percebam que Otávio irá ficar apenas com 6 unidades de chicletes, tá certo? E Ita irá ficar com o triplo, ou seja, 6 vezes 3, que é igual a 18. Então, Ita, tá certo? Ficará com 18 chicletes, ok? 16ª questão, já na página 21. A orquestra que se apresentou na cidade em que Anita mora tem um total de 86 músicos. Desse total, metade mais 9 são mulheres. Então, qual é a quantidade de homens e qual é a quantidade de mulheres entre os músicos dessa orquestra? Então, nesse caso aí, a primeira coisa que vocês iriam fazer é dividir em 2 partes iguais, tá certo? Já que aqui fala da metade.
Então, aqui 86 dividido por 2, que é igual a 43. Sendo que a questão diz que metade mais 9 que são mulheres. Não é verdade? Então, aqui 43 mais 9 é igual a 52. Ou seja, 52 são mulheres. Para saber a quantidade de homens, basta vocês pegarem o total de músicos, que é igual a 86, tá certo? E subtrair com 52. Então, 86 menos 52 é igual a 34. Logo, são 52 mulheres, tá certo? E 34 homens, ok? Na 17ª questão, ainda na página 21, vamos ter o seguinte. Zeca ganhou um aquário com 18 peixinhos, divididos em dois tipos, os dourados e os tetras. Sabendo que a quantidade de peixinhos tetras é o dobro da quantidade de peixinhos dourados, responda, quais são as quantidades de peixinhos tetras e dourados que há no aquário de Zeca? Vejam que nesse caso aí vão existir o quê? Vão existir, tá certo? 3 partes, porque aqui a questão diz que sabendo que a quantidade de peixinhos tetras é o dobro da quantidade de peixinhos dourados. Então, dourados terá uma parte e tetras terá 2 partes. Então, juntando aí, serão 3 partes. Então, aí vocês deveriam dividir 18 dividido por 3, que é igual a 6. Então, nesse caso, serão 6 peixinhos dourados, porque só existem, nesse caso, uma parte, tá bom? Para os dourados. E como para os tetras irão existir 2 partes, então vocês fariam 6 vezes 2, que é igual a 12. Logo, são 12 peixinhos tetras e 6 peixinhos dourados, tá certo, meus amores? 18ª questão, temos agora assim. Daniel, tá certo, ainda na página 21. Daniel participou de uma campanha de arrecadação de livros e doou 1/3 da quantidade de livros que ele tinha. Sabendo que Daniel tinha 45 livros, antes de fazer a doação, quantos livros ele doou? Quantos ele ainda ficou? Então, nesse caso aí, o que vocês deveriam fazer é saber quanto é 1/3 de 45 livros, tá certo? Então, aí, isso aí já foi estudado por vocês, tá certo? Quer descobrir, tá certo? Qual é a quantidade, tá certo? De uma fração. Então, vocês fariam 45, quero saber 1/3 de 45. Então, vocês fariam 45, que é a quantidade, dividido pelo denominador 3. 45 dividido por 3, que é igual a 15, tá certo? Nesse caso aí, Daniel doou 15 livros. Se ele doou 15 livros, então quantos livros ele ficou? Existiam 45 livros. Então, 45 menos 15 é igual a 30. Então, ele ficou com 30 livros, tá certo? Na página 22, 19ª questão, nós temos assim. Natália ganhou 15 brigadeiros e quer reparti-los com sua amiga Lara. Porém, Natália quer repartir de modo que ela fique com o dobro da quantidade de sua amiga. Com quantos brigadeiros cada uma ficará? Percebam que são 2 amigas, onde uma ficará com o dobro da outra. Então, quer dizer, tá certo que Natália, que ficará com o dobro, ela terá 2 partes, enquanto Lara terá apenas uma parte. Então, juntando aí a quantidade de partes, serão 3 partes, tá certo? Que serão 2 de Natália com uma de Lara. Então, aí, no caso, 2 mais 1, 3. Então, aí, essa quantidade de 15 brigadeiros será repartidos, tá certo? Em 3 partes. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 é apenas uma parte, ou seja, 5 é a quantidade de brigadeiros de Lara. Para saber a quantidade de brigadeiros de Natália, basta efetuar a multiplicação dessas 5 unidades por 2, já que Natália receberá o dobro, tá certo? Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Logo, Natália ficará com 10 brigadeiros e Lara ficará com 5. Se vocês efetuarem aí a soma, vocês irão ver que justamente irá dar o total de brigadeiros, ou seja, 10 mais 5 é igual a 15, tá certo? Vejam que a divisão está correta. Então, na 20ª questão, nós vamos ter o seguinte.
Urbano tinha 72 jogos de videogame e decidiu reparti-los com Ita. Sabendo que ele ficou com o triplo da quantidade de jogos de Ita, qual é a quantidade de jogos com que cada um ficou? Então, vejam que nesse caso, Urbano ficou com o triplo. Ele terá 3 partes, tá certo? E Ita vai ficar apenas com uma parte. Logo, essa quantidade de jogos será repartidos, tá certo? Em 4 partes, que serão, no caso, 3 de Urbano e 1 de Ita. Então, aí, nesse caso, 72 dividido por 4, tá bom? Porque, nesse caso, juntando as 3 partes de Urbano com uma parte de Ita, então, daria 4. Então, aqui, 72 dividido por 4 é igual a 18. 18 é apenas uma parte. Se é uma parte, é a quantidade de jogos de Ita, tá certo? E para saber a quantidade de jogos de Urbano, vocês fariam o quê? 18 vezes 3, já que Urbano receberá o triplo. Então, 18 vezes 3, que é igual a 54. Logo, Urbano ficou com 54, tá certo? E Ita com 18 jogos, ok? Na página 22, tá certo? 21ª questão, vamos ter o seguinte. Roberto estava com 90 DVDs em sua casa e quis reparti-los com seus amigos Bruna e Rafael. Essa partilha foi realizada da seguinte forma. Roberto, tá certo, ficou com a metade dessa quantidade. Então, aí, ó, metade vocês sabem que é uma divisão por 2, tá bom? E Rafael com 1/3 da quantidade de Roberto. Então, qual é a quantidade de DVDs com que cada um ficou? Então, nesse caso aí, primeiramente, vocês teriam que fazer a divisão de 90, que é o total, por 2. 90 dividido por 2, que é igual a 45. Então, 45 unidades será a quantidade de Roberto, já que Roberto ficou com a metade. Como eu coloquei aqui, ó, 90 dividido por 2 é igual a 45. Então, Roberto ficou com 45, tá certo? E Rafael com 1/3 da quantidade de Roberto. Então, eu tenho que saber quanto é 1/3 de 45, tá certo? Então, já fizemos bem parecido. Então, aqui 1/3 de 45. Nesse caso, vocês teriam que dividir essa quantidade de 45 pelo denominador 3. 45 dividido por 3, que é igual a 15. Então, 15 é a quantidade, tá certo, de DVDs de Rafael. Então, Rafael ficou com 15. E o que sobrou é a quantidade que será destinado para Bruna. Então, aí vocês fariam, no caso, o total de DVDs, 90, menos 45, que é a quantidade de Roberto. 90 menos 45 será 45, tá certo? 45 menos 15, que é a quantidade de Rafael. 45 menos 15, que é igual a 30, tá certo? Logo, Bruna, ela ficou com 30 DVDs. Então, ficou assim. Roberto ficou com 45 DVDs, Rafael ficou com 15 DVDs e Bruna com 30 DVDs, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado esse conteúdo, mas qualquer dúvida que vocês estiverem, estejam procurando lá Tia Dani ou Tia Mirleide. Tá certo, meus amores? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no direct de Tia Dani e de Tia Mirleide, tá bom? Para elas poderem darem baixa lá na participação de vocês, certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!